Saudações! Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão crítica de um artigo que foi postado na revista Wired. Depois eu coloco o link para vocês poderem acompanhar essa matéria, lerem esta matéria na íntegra e também tirarem a conclusão de vocês a respeito dela. Essa revista Wired, ela trabalha com tecnologias, ela apresenta diferentes inovações tecnológicas do mundo contemporâneo, do mundo tecnológico, da realidade virtual, da inteligência artificial, robótica, tecnologia de web, enfim, todas as diferentes apresentações que nós podemos considerar dentro do mundo tecnológico é apresentado nessa revista, que inclusive eu admiro, eu acho que é uma revista bem conceituada e ela apresenta então de uma maneira muito bem coerente as suas exposições, os seus artigos, né? Mas em dezembro saiu esta matéria que eu considero assim importante de pelo menos trazermos para reflexão. E que reflexão é esta? Bem, aproveitando também o período que nós estamos passando de carnaval, muita gente não gosta de carnaval, assim como eu também não tenho muita apreciação pelo carnaval. Então nós vamos estar trabalhando esses temas interessantes e ao mesmo tempo que estão na mídia, estão sendo relacionados com o público geral, uma outra visão sobre um tema que nos importa, nos interessa, que é o yoga. Nesta matéria, então, eles trazem uma inovação que vem ocorrendo no Vale do Silício, onde vocês certamente sabem, onde tem o maior desenvolvimento tecnológico das Américas, é justamente na região do Vale do Silício, onde muitas empresas grandes, né, e hoje já não mais desvinculadas da realidade, como Google, Facebook, Twitter e outros grandes negócios, nasceram no Vale do Silício. Mas o ponto aqui é justamente a abordagem que um grupo de inovadores, empreendedores, começou a dar a uma prática milenar, a uma prática de conhecimento milenar e relacionado à transformação pessoal, à transformação e desenvolvimento espiritual. Pelo tema, pelo título que vocês podem ver aqui, The Soul Hackers. Primeiramente, existem hoje em dia algumas bases de conhecimento trabalhando sobre o hackeamento ou biohacker, o hackeamento biológico. Também existe o neurohacker, o hackeamento neuronal, hackeamento que trata sobre as experiências que estão registradas no cérebro humano. E aqui no caso, The Soul Hackers, a proposta deles é justamente hackear a alma. Sim, hackear a alma. Eu não vou dar aqui a minha opinião pessoal, o que eu quero trazer é justamente uma reflexão sobre isto e colocar os prós e os contras desta inovação, podemos dizer, né? Então, basicamente, o que esta proposta, diríamos, inovadora, ela vai trazer? Pela própria chamada, o que você realmente precisa desenvolver, alcançar para a sua iluminação espiritual. E a proposta aqui, de certa forma, é expor então a inovação tecnológica como um meio de se transformar a experiência espiritual das pessoas. E a descrição que nós vamos ter aqui no texto, uma descrição até interessante, pela foto aqui vocês podem ter uma pequena prévia da ideia. Né? Vocês veem aqui, eles estão interligados, de mão dadas, né? Mãos todas elas ali unidas, mas também estão interligados com esses elementos, eletrodos nos pulsos e eletrodos no crânio, justamente para poder pegar então e transmitir de um ao outro as vibrações de pensamentos. Este senhor aqui é justamente o idealizador desse projeto e que já tem muitos seguidores, muitos membros que participam, né, desta
proposta inovadora de meditação e desenvolvimento espiritual, tendo como base, naturalmente, a tecnologia. E aqui, então, tem sim uma validade em termos de inovação para alcançar um público específico, né? Quando você, por exemplo, pensa na disponibilidade que muitas pessoas de repente não teriam por estarem ou envolvidas com o trabalho, envolvidas com as suas atividades diárias e ao mesmo tempo sem uma disciplina na qual possa se desenvolver então a sua maturidade espiritual ou até mesmo, de modo muito simples, o desenvolvimento de uma prática meditativa. Isso é algo que, em geral, nós vemos nas grandes cidades uma grande dificuldade das pessoas terem esse momento. Por isso, essa proposta desse senhor, né, que aqui é justamente o Mickey Siegel, né, ele então traz essa proposta. E pessoas aqui, então, participando dessa troca. O que ocorre nisso? Nessa sessão, como eu disse, há um equipamento aqui, um equipamento eletrônico no qual ele vai captar todas as vibrações de pensamentos neuronais, de vibrações do córtex e também da pulsação cardíaca aí dos membros, né, dos participantes. E ele então, como um processador, ele processa esses dados, essas informações, tudo isso baseado então em tecnologia, inteligência artificial. Ele vai então gerar códigos no qual essas pessoas receberão essas vibrações sendo conduzidas através dos canais de eletrodos de um para o outro. Porém, existem algumas regras, segundo eles colocam aqui no texto, de que as pessoas então vão vibrar pensamentos positivos, pensamentos que sejam realmente criativos e sejam favoráveis para o desenvolvimento tanto do seu bem-estar, da sua autoestima, do seu desenvolvimento pessoal, da sua espiritualidade, da sua experiência meditativa, da sua experiência, em última análise, religiosa. Note bem, uma experiência religiosa. E, claro, ele é, de certa forma, aquele que conduz essa série, aquele que conduz esse processo, então, de meditação em grupo, de meditação dentro de um método tecnológico, de um instrumento tecnológico, e vibra-se, então, esses pensamentos de um para o outro. E vamos supor, né, a proposta seria também de que se uma dessas pessoas está um pouco mal de saúde, debilitada, triste, enfim, alguma situação ali que está comprometendo o bem-estar dela, acredita-se que dentro desse processo terapêutico, religioso, místico, virtual, você consiga então desenvolver as suas habilidades de autocura, ou, de outra forma, que você consegue então ter uma melhora do seu estado psicológico devido a essa troca de emoções, troca de sentimentos que essas pessoas ali do grupo então fazem através desse mecanismo de transmissão de informações neuronais e pulsação cardíaca. Naturalmente isso foi desenvolvido não apenas por ele, mas por toda uma equipe que vem sendo trabalhada até mesmo no MIT, e informações que estão sendo também detalhadas através de pesquisas da neurociência e de outros meios de pesquisas acadêmicas que, claro, vão comprovar isso. O que esse rapaz fez foi justamente unir essas informações, unir essas tecnologias e então desenvolver um processo, desenvolver um método no qual isto se torna fácil de ser realizado. A primeira questão aqui é justamente a validade disto enquanto um método meditativo, a validade disto enquanto um método ético de meditação e até mesmo em termos de validade dessa experiência, né? Porque o que este mecanismo, este processo vai alcançar, sem dúvida alguma, é um campo de experiência individual de cada uma dessas pessoas.
Então, na verdade, o que está se trabalhando é usando um método, usando um processo, usando uma técnica, no caso, essas ferramentas tecnológicas, para justamente ajudar com que essas pessoas acessem esse campo experimental da sua experiência, ou do seu campo de vivência religiosa, do seu campo de vivência espiritual. E é interessante que também se coloca que nenhuma dessas pessoas tem religiões, nenhuma dessas pessoas tem alguma relação religiosa e até mesmo práticas de yoga. Então, note, observe, nenhuma pessoa tem ali nenhum vínculo religioso, e poucas, algumas apenas, têm experiência realmente meditativa ou experiência com a prática de yoga, com exceção, claro, do coordenador, né, desse mentor que está organizando esses encontros, essas atividades, esses happenings de virtual meditation. Então, naturalmente, o que esses hackers, esses brain hackers fazem é justamente otimizar a vibração neuronal das pessoas para que elas possam, através de uma experiência neurocortical, baseado em testes e também em validações acadêmicas da neurociência, levá-los a uma experiência espiritual, onde não haja nenhuma relação ou nenhuma necessidade religiosa. E que tenha, então, todo o embasamento científico. 3 pontos. Uma experiência espiritual, né, uma aproximação do seu campo espiritual, sem relação religiosa e com base científica. São 3 pontos. Desses 3 pontos, a experiência religiosa ou a necessidade de ser uma pessoa religiosa é o menos importante, sem dúvida alguma. E até aí, ok. Não há a necessidade de uma experiência ou de uma base religiosa para essa experiência. Em termos de base científica, perfeito, é necessário. O yoga é realmente um método, uma ciência, e é necessário para realmente validar todo o processo do yoga, processo meditativo, ter bases ou um alicerce científico. Também ótimo, válido, perfeito. Porém, o desenvolvimento espiritual, este aproximar-se da sua experiência espiritual através da tecnologia, há algumas questões envolvidas nisto. Não é algo tão natural. O que vai ser uma experiência religiosa a partir de uma experiência tecnológica, a partir de um instrumento tecnológico? Então, o ponto que nisto cai é justamente o fato de que, se nós não temos a necessidade de sermos religiosos para experimentar esta meditação virtual, ao mesmo tempo podemos ter uma base científica, o que vai nos suprir de conhecimento para que aquela experiência que eu estou tendo através de um mecanismo tecnológico, através desses mecanismos de soul hacker ou de brain hacker, como que isto realmente vai me justificar ou me comprovar que tal experiência é experiência espiritual, é uma experiência metafísica, uma experiência transcendental. O ponto nisto é que muitas vezes eu posso estar tendo uma experiência estética, eu posso estar tendo uma experiência ainda sensorial da realidade, e não uma experiência real do meu universo interior espiritual. Essa é uma questão. E aqui nós temos um outro empreendedor desta área, né? Nós vemos aí realmente o aspecto até um pouco exótico do nosso camarada, porém, ele é um dos investidores desses projetos. É alguém que está realmente investindo para que isto ocorra. E claro, aqui nessa principal
ênfase dada em como que se pode obter estados alterados, né? Como que nós podemos alcançar estados alterados e como que esse estado alterado realmente pode ser o caminho, pode ser a via para uma experiência mística, uma experiência meditativa real. Desculpe. E não uma experiência meditativa fake, uma experiência meditativa virtual, ou seja, irreal, certo? O que vai me dar um parâmetro de que esse processo realmente está me garantindo uma experiência espiritual e não apenas uma condução de autoajuda, uma condução de qualquer outra coisa não muito bem fundamentada, né? E aqui, por exemplo, um desses rapazes, esse aqui mesmo, Wilson, ele fala, ele cita aqui justamente suas amizades, né, que ele tem ali como seu círculo de amigos, o Tony Robbins e o Elon Musk, e que são pessoas extremamente inovadoras em seus devidos campos, né, e que isso seria então uma base de validação desses métodos, ou seja, de que pessoas importantes estão nos apoiando, então realmente é algo muito válido. Nem sempre isto é algo muito sólido e muito confirmativo de que realmente é algo seguro de ser seguido, de ser praticado, certo? Uma coisa também que me chamou muita atenção aqui nas colocações finais é em relação à situação, diríamos, neolisérgica, que essas tecnologias que envolvem a neurociência, neurotecnologia e especificamente o hacker, neurohacker, né? Que no caso soul hacker, o hackeamento espiritual dos indivíduos, porque se dá como ênfase, né, a experiência lisérgica dos anos 60 e de como que os anos 60 foram anos aí realmente muito marcantes para a evolução humana, num sentido talvez, mas a relação que essa questão lisérgica pode nos dar semanticamente nesse texto, e que na verdade semanticamente ela está nos trazendo uma experiência ou uma constatação de que este trabalho de manipulação da experiência, das emoções, dos sentimentos, das vibrações neurocorticais para um processo meditativo em grupo que tem como elemento central ou de elo apenas um instrumento virtual, um instrumento tecnológico, ele vai fazer um pareamento com as experiências lisérgicas da década de 60. E se nós pensamos então em relação à experiência lisérgica dos hippies da década de 60, nós vamos entender que há uma busca através desse processo de fuga da realidade. Fuga da realidade. E se nós entendemos que uma fuga da realidade, na verdade, é você não confrontar a realidade, vai sim contra todo o processo, toda a filosofia e toda a prática que o yoga apregoa, que a meditação visa apregoar. A meditação, o yoga e todas as ciências ligadas ao autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, estão justamente visando um trabalho de enfrentamento da realidade, não de fuga da realidade. Então, se eu não tenho disciplina para praticar a meditação, eu posso fugir desta ausência, dessa falta de disciplina que eu tenho e me refugiar num método que, na verdade, é um método psico-neuro-tecno-lisérgico. E qual é a validade, qual é o risco que eu estou correndo de estar apenas transferindo uma carência minha, que é a disciplina, a prática meditativa, o embasamento numa tradição realmente válida para que isso seja efetivado, para apenas uma quimera, uma experiência tecnológica neuropsicológica. Imagine a complexidade disso. Então, quando eles colocam essas relações, né, dessa tecnologia ligada à meditação virtual com a experiência meditativa da década de 60 com o uso de lisérgicos, né, o LSD e outras drogas sintéticas, vai nos dar então um pequeno
preâmbulo de qual é a proposta real, né, desse método todo desenvolvido por esses jovens do Vale do Silício, querendo então trazer uma experiência, diríamos, mística, religiosa, espiritual para as pessoas. Mas ponto central: sem conhecimento nós não temos condições de desenvolver qualquer experiência real, verdadeira da espiritualidade. A espiritualidade, o desenvolvimento da nossa espiritualidade depende sim de conhecimento. Então, a solução para isso seria, no meu ver, justamente terem como uma premissa uma, uma introdução, um estudo da filosofia do yoga, um estudo do conhecimento específico do yoga, para que aquele processo então seja realmente um processo que ao menos dê, com uma base prévia do conhecimento, uma experiência um pouco mais sólida, uma experiência um pouco mais real da espiritualidade desses indivíduos. Agora, em relação ao método, em relação ao negócio que esses jovens estão desenvolvendo, né? Vamos pensar o seguinte: quando nós temos dentro de uma área de atuação profissional, dizemos em relação aos instrutores de yoga, aos instrutores de meditação, que enfrentarão possivelmente no futuro esse páreo, né? Ou seja, estarão, na verdade, disputando ali a sua atuação profissional com máquinas, onde amigos se reúnem para fazer meditação virtual ou qualquer outro nome, né, que tenha como base essa tecnologia de neurohacker para a prática da sua meditação. Tendo paralelo a isso, aquele professor de yoga, aquele professor de meditação que está oferecendo a meditação pessoal, colocando sua relação humana ali com os demais, porém num único lugar, num único espaço, e não tendo como superar a dinâmica e a pluralidade de espaços e grupos e pessoas que de repente um instrumento, um aplicativo venha a ter, não é? Porém, no meu entender, a realidade, ela nunca vai ser superada pela realidade virtual. A realidade é aquela que a nossa consciência está absorvendo. E, com a devida consciência, distinguindo, viveka, diferenciando, conciliando a sua presença espiritual enquanto ser numa realidade fenomenal real, não numa realidade fenomenal psíquica virtual. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que a tecnologia avance, a ação humana ela nunca vai ser substituída. Por mais que a tecnologia avance, a presença de um mestre para a condução autêntica e válida do yoga, da meditação, nunca vai ser superada. Então não teríamos um problema a nível profissional, diríamos, para que os instrutores de yoga, de meditação, possam correr diante de um desenvolvimento maciço dessas tecnologias de meditação virtual. Por dois pontos. Primeiro, que a experiência meditativa ela é orgânica, ela é uma experiência interna de cada indivíduo. E quando eu digo interno, não estou distinguindo entre o interno e o externo, estou dizendo de uma experiência individual do ser. E essa experiência individual ela é intrínseca, ela é inerente ao ser. Por outro lado, o segundo ponto é justamente a necessidade de um vínculo com a tradição. Ou seja, a experiência meditativa, como proposta na tradição clássica, milenar do yoga, ela não é perdida dentro desses mecanismos, dentro desses processos da meditação virtual. Não é perdida, de forma alguma. Porém, a maneira como
este método vai levar à experiência é que importa. Como eu falei antes, o conhecimento tem que estar inserido previamente para que a experiência virtual dessa meditação seja eficaz. E esse conhecimento ele deve ter uma raiz, uma base, justamente na tradição do yoga. Então, os pontos que eu consegui levantar aqui, só para a gente poder finalizar essa reflexão crítica desse artigo, está aqui. Tem quatro pontos positivos e eu levantei 4 pontos negativos. Os prós e os contras. Os prós é justamente a facilidade. Então nós temos sim uma certa facilidade, porque o acesso que a tecnologia dá a uma rede maior de pessoas é um fato. Então essa facilidade, sim, ela é válida, ela é positiva. Também o acesso, ou seja, você pode estar em qualquer local, dado a facilidade, e ter acesso a isso, ter um acesso a essas tecnologias, a estas experiências. O terceiro é justamente a experiência, é uma experiência nova. Muitas pessoas podem, como ocorre no yoga, diferentes métodos, diferentes técnicas, diferentes metodologias que vão dar uma experiência do yoga sem que aquilo seja realmente um yoga autêntico, um yoga tradicional, um yoga clássico. Mas existem elementos no yoga que são inerentes ao yoga e são assim preservados, por mais que aquela prática de yoga que você vai conhecer, principalmente nos últimos 20 a 30 anos, surgiram diferentes métodos completamente assim desvinculados, diríamos, formalmente da tradição. Porém, a pessoa que está indo buscar uma experiência real com yoga, ela vai sim vislumbrar dentro disto uma experiência autêntica dela. Por mais que toda a estrutura formal do método seja completamente questionável, a pessoa, se ela é sincera, ela vai ter uma experiência que vai revelar a ela um outro processo muito mais profundo. Então, dentro desse campo da experiência, nós podemos ter pessoas que dali despertem realmente para uma busca mais sólida, mais orgânica, mais íntima, pessoal, espiritual. Então, sim, um ponto positivo é a experiência que isso pode trazer para um número muito grande de pessoas e que dali então daria um start, um início para uma busca mais embasada dessa experiência espiritual através do yoga, através da meditação. E, claro, o quarto ponto positivo que eu noto ali é a inovação. A inovação que nós estamos vivendo é uma inovação que não tem mais volta, ela vai ser cada vez mais progressiva, cada vez mais à frente. E, naturalmente, isso vai abarcar tudo. E o yoga não é uma cultura popular, não é uma cultura pop, não é uma moda. O yoga é moda, claro, há mais de 5.000 anos. Não é? O que nós vemos hoje é realmente uma explosão midiática sobre o yoga, sobre benefícios, sobre as práticas e todo esse fitness do yoga que acaba realmente atraindo e chamando a atenção da mídia. Porém, a inovação, então, ela está como um fator positivo para o yoga, quando ela vai, no caso, cumprir com esse propósito anterior, que é o da experiência. A inovação vai nos dar uma experiência, essa experiência nos dá um acesso para a realidade que nós temos, a realidade espiritual que nós estamos buscando através da experiência com yoga, e tudo isso baseado então na facilidade. Porém, existem alguns pontos negativos que eu posso observar aqui, né, que primeiro é a credibilidade. Qual é a credibilidade que esses instrumentos, que essas tecnologias, que esses métodos terão realmente? E o principal aí é quem está conduzindo isso, quem está manipulando esse processo, quem está desenvolvendo esse método e quem está conduzindo estas práticas. É uma pessoa de credibilidade? É um mestre? É alguém que realmente domina yoga? Ou é alguém que domina qualquer outra ciência em detrimento do yoga? Então, para que esses métodos funcionem, deve ser, sim, direcionado, dirigido, administrado, cuidado, preparado por um mestre do yoga. Porque é uma ciência muito específica. O segundo é o descompromisso. Esse aspecto de descompromisso, esse aspecto um pouco mais de descompromisso com uma tradição, descompromisso com um conhecimento, descompromisso com
a base da espiritualidade individual. Esse descompromisso é algo arriscado dentro do processo. A divergência, né, essa divergência é justamente de não dar ao indivíduo uma experiência real de si, mas uma experiência virtual. Quando você cria esse lapso, essa cisão entre o que eu sou e do que eu imagino ser, e coloca esta imaginação do que eu sou como tão válida ou até mesmo superior ao que eu realmente sou, eu estou criando uma grande divergência entre o nosso ser e o nosso estado de ser, entre o meu ser e o meu ato de ser, entre o ser e a minha ética, a minha virtude, o meu aspecto de princípios morais. Isto é, então, criado como uma divergência. A realidade virtual, como eu disse, ela não vai nunca superar a realidade fatual. Nunca. E, claro, dessa divergência surge então a ilusão. É quando nós podemos correr o risco dentro desse método de deixar de acreditar no fato real, na realidade fenomenal do que estamos realmente vivenciando, para passar a acreditar numa realidade fictícia, uma realidade virtual, uma realidade ilusória, uma realidade completamente quimérica. Então, esses 4 pontos negativos, eles devem ser confrontados com os 4 pontos positivos: facilidade, credibilidade, acesso, descompromisso, experiência, divergência, inovação, ilusão. Se fizermos um pareamento de cada uma dessas considerações prós e contras, nós vamos conseguir chegar num ponto em comum em relação à aplicação, diríamos, favorável desse método, dessa tecnologia de meditação virtual, e ao mesmo tempo preservar os aspectos intrínsecos do yoga para a experiência real do indivíduo com a meditação. Embora com instrumentos virtuais, possa sim dar ao indivíduo uma prática, uma experiência da meditação real, tradicional, clássica ou espiritual. Agradeço sua atenção e até breve. Namaskar.